Oi, bom dia, bom dia. Me ouvem? Alguém me ouve? Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom. Então, se uma pessoa me ouve, o resto me ouve também. Todo mundo chegando. Ligar a música aqui, né? Sou do time que funciona com música. Cada dia uma trilha sonora diferente. Então, pessoal, Suelen, bom dia também. Gabriel, bom dia. Bora começar mais uma semana, né? Hoje, dia 28, confirmando, 28 de fevereiro, né? Mais uma segunda, segundou. Espero que todos tenham tido uma boa semana e, né, que seja uma semana muito proveitosa. Fiquem ligadinhos aí. Quem vai fazer o Enem? Não sei se estão ligados, né? Quem vai fazer o Enem? Duda, bom dia também. Quem vai fazer o Enem tem que tirar uma foto, né? Vocês estão ligadas e ligados nessa questão de tirar foto, né? Ou não. Tem que tirar a foto para mandar, né? Lembrando o fundo branco, né? Dos ombros, quase uma 3x4 feita por vocês. Então, fiquem ligados, tá? Até dia 1º de outubro, ou seja, tem poucos dias aí para vocês estarem organizando essa questão. É claro que eu estou falando para quem vai fazer a prova, tá? Pode ser na câmera do celular mesmo, pode ser câmera frontal, inclusive, alguns alunos aí estavam na dúvida, podem fazer, tá? Lembrando que essa data, né? Vamos lá, data, dia importante, assim, na história, na nossa vida, né? De 28 de setembro foi assinada a primeira lei, assim, lei realmente válida em relação à abolição da escravatura aqui no Brasil, né? A libertação dos escravos. Foi a lei dos sexagenários. Então, foi nesse dia, né? Há 2 décadas apenas, né? Você pensar, é pouco tempo, né? Que a gente tem. Talvez isso explique muitas questões que a gente viva dentro da nossa sociedade, né? E aí vocês vão me perguntar em redação, professora, pode cair racismo no Brasil na redação do Enem? Aí eu respondo o quê? Já caiu racismo na redação do Enem. Então, o Enem não tem o costume de repetir temas. Isso significa que eu não tenho que prestar atenção nesse tema? Claro que não. Isso significa que você deve, assim, saber escrever sobre ele, porque o Enem já pediu 1 ano, né? E principalmente, entender que o Enem vai trabalhar qualquer questão de cunho social, tá? Se perguntar para mim, professora, quando é que caiu sobre o racismo no Brasil? Acontece o seguinte, gente. Tivemos um tema de redação, não sei se vocês já prestaram atenção em temas antigos do Enem. É muito importante vocês estarem prestando atenção nesses temas que já passaram no Enem, né? Que já caíram no Enem. O tema era caminhos para se combater o preconceito no Brasil, preconceito religioso no Brasil, tá? Esse foi o tema. Só que, o que acontece? Alguns alunos tiveram que fazer a prova outro dia. E aí, quando isso acontece, é um outro tema de redação, obviamente, que cai. E aí o tema que caiu, né, para as pessoas que fizeram a prova de redação depois, foi sobre o racismo. Então, em um momento foi sobre religião, para a maioria das pessoas, né, preconceito religioso no Brasil, e logo, né, depois a prova, tinha até inclusive o mesmo caminho, o mesmo título, era na prova oficial, vamos dizer assim, caiu. Caminhos para se combater o preconceito religioso no Brasil,
E a segunda, caminhos para se combater o racismo no Brasil. Então, apesar de ter sido feito por menos pessoas, não há possibilidade de repetir, tá? Inclusive, nos estudos que vocês forem fazendo para o Enem, prestem atenção, porque por muitos anos o Enem foi reaplicado, a gente chama de reaplicação. Por quê? Por um motivo ou outro, né? Algumas pessoas ficaram sem a prova oficial. Então, você que é muito ligado em querer saber qual é o tema do Enem, por que eu tenho que estudar tal assunto, tal situação, vocês estudarem as provas que já caíram é fundamental. Inclusive essas provas, que nem sempre são fáceis de achar na internet, mas aí quem quiser depois, eu envio por e-mail, tá? Eu tenho essas provas, ou peço para o SEDES disponibilizar na página do colégio. Ano passado, inclusive, também tivemos, né? Eu não sei se alguém aqui sabe qual foi o tema da prova do ano passado. Alguém sabe o tema da prova do ano passado? Vocês eram nono ano, né? Talvez alguém muito interessado, ou alguém com um professor, né, visionário, que já trabalhava. Acho que foi alguma coisa relacionada ao cinema. Muito bem. Foi a questão do cinema do Brasil, né? Trabalhar, como incentivar, né? Como permanecer essa questão. Que louco, né? Vivemos agora num momento que o cinema realmente foi prejudicadíssimo, né? Essa questão da pandemia, da quarentena, né? E muita gente falou, né, da relação dos streams, né, dos aplicativos de streaming, dos grupos de streaming que estão tirando um pouco o público do cinema e por aí vai. E aí, alguém sabe qual foi o tema reaplicado? Porque nós tivemos o tema reaplicado. Alguém sabe qual foi? Alguém? Não sei, não sei, não sei. Foi a questão da tecnologia e as crianças, os limites do uso da tecnologia para as crianças. Aí, se você for pensar, qual dos dois temas era mais legal de se trabalhar numa redação? Falar sobre a questão do cinema no Brasil ou falar sobre o uso, né? Medir o uso de tecnologia para as crianças, questionar o uso, a quantidade de tecnologia para as crianças. Qual seria mais legal de se trabalhar? O tema reaplicado. Os temas reaplicados têm meio que isso, viu, gente? Parece que o tema reaplicado é mais interessante de ser trabalhado. Outro tema também que caiu reaplicado foi a questão dos idosos, o idoso no Brasil. Na época que o Estatuto do Idoso tinha acabado, assim, tinha uma questão de 2 anos de existência. Então, é interessantíssima essa prova reaplicada. Aí você me fala assim, professora, eu tenho que torcer para estar, né, para ser do time de quem vai estar na prova reaplicada? Não, não precisa torcer para isso acontecer com você, não. É mais estressante, né? Porque geralmente quando ela vai ser reaplicada, aí vai demorar mais para ser o resultado, ou você já perdeu o feeling do estudo, etc. Esse do cinema foi um tema bem interessante, foi uma saída inteligente para não tocar em assuntos polêmicos em um ano tão confuso. Aí eu vou te perguntar, que dia que a prova de redação do Enem foi polêmica? Nunca, tá? Nunca houve um tema polêmico assim, né, de se questionar tanto, nada, né? E aí tem gente que fala assim, já caiu corrupção no Enem? Sim, gente, já caiu corrupção no Enem. Mas quando vocês liam a coletânea, era a corrupção mais do indivíduo do que necessariamente do sistema. Era aquela coisa do jeitinho brasileiro, que eu falando sobre o jeitinho brasileiro. Então, essa questão do jeitinho brasileiro tangencia o que? A questão do indivíduo, não do coletivo, não do sistema, daquilo, né, que a gente não tem controle, daquilo que costuma ser pregado para a gente, né? Professora, Então, tá muito baixo o essa microfone. corrupção é responsabilidade do próprio indivíduo, como se nós fôssemos mais corruptos do que os governantes. E engraçado, foi no ano que roubaram a prova, não sei se vocês ficaram sabendo, que houve um ano muito polêmico, que a prova foi adiada. E aí o tema que caiu foi esse, na prova reaplicada, né? Na próxima aula, inclusive, eu vou trazer todos os temas para vocês darem
uma olhadinha, né? Vocês são primeiro ano, para a gente entender. É muito legal no primeiro ano, quando você já entende qual que é a ideologia da prova, porque ela tem uma ideologia. Então, a gente trabalhar essa questão de como é a ideologia da prova é fantástico, tá? Lembrando, né, desde 1999. Tá muito baixo, gente, o volume do meu aqui. Sérios. Então, vou tentar ajudá-los aqui. E agora, melhorou? Melhorou o volume para vocês? Isadora, e aí, agora tá melhor? A Isadora aqui falou que tá muito baixo. Ai, tá aí. Às vezes é no seu aparelho, não você tentar dar uma. Caímos. Vê aí pra mim, Isadora. Quero que esteja bom para todos, viu? Ok, galera tá falando que tá beleza também. Então, aí pra gente chegar nessa parte, que eu sei que vocês ficam assim, a gente tem um conteúdinho a mais para terminar. E é um conteúdo que todo ano cai na prova do Enem. E tem cerca de 3 a 4 questões sobre esse conteúdo, eu juro para vocês. 3 a 4 questões na prova, né, objetiva, vulgo prova de pintar bolinhas e provas de redação de outros vestibulares, tá? Se alguém tem a visão de tentar fazer vestibular em outros lugares, né? Por exemplo, uma FUVEST, né? Os vestibulares de São Paulo, que são os mais concorridos do Brasil, ou algumas universidades federais que têm as suas provas, por exemplo, provas dos cursos de medicina, a PUC, aqui, a PUC em outros lugares, a UEG sempre pede esse gênero que eu vou trazer para vocês, que na minha opinião é um dos melhores gêneros que existe. Pena que as pessoas não escrevam tanto, tá? Então, a gente vai trabalhar esse gênero que é a crônica. Para quem quiser acompanhar a nossa aula hoje, assim, maior parte da nossa aula, é para estar aí com o volume 6 do livro de vocês, né? Que a gente vai trabalhar aqui, tô até com um bonitinho aqui, ó. Essa aqui é a capa, tá? O título é Jogo de Espelhos. É o volume 5, quase que o último volume. Você fala, professora, porque tá acabando o ano. Não. Lembrando que nós não seguimos uma ordem muito, né, cronológica. Às vezes eu fui pro volume 2, voltei no volume 4, e por aí vai. Então, esse aqui é o desenho de mãos escrevendo, tá? Aqui para vocês. Quem quiser acompanhar, tá aí, capítulo 2 desse livro, na página 12. Se não tiver com ele, não tem problema. Tá? Não tem problema. Bora lá, então. Crônica. Crônica é fantástico, 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 fantástico. É um gênero bem simples, bem moderno, tá? E o que eu queria que vocês entendessem na crônica, que é o que cai muito no vestibular, lá na questão sobre gêneros textuais, né? Na prova de linguagens. Eu primeiro, para entender a crônica, eu tenho que entender o conceito de texto. Então, para entender o conceito de texto, eu trouxe para vocês 2 exemplos básicos. Isso aqui é uma placa, está até em espanhol, mas para concepção de texto, não necessariamente a gente precisa trabalhar a palavra em língua portuguesa, tá? Isso aqui é uma placa que tem dentro dos hospitais, né? Nos corredores dos hospitais. No Brasil, em qualquer lugar do mundo, existe uma convenção da questão da palavra silêncio nos corredores dos hospitais. Então, geralmente, só está escrita a palavra silêncio. Vamos supor que aqui nessa placa só tivesse escrito silêncio. Eu não encontrei uma placa na internet, uma imagem que tivesse só escrita a palavra silêncio. Vamos focar só na palavra silêncio. Uma placa escrito silêncio num corredor de hospital ou numa biblioteca.
pode ser considerada texto? Essa placa é considerada texto? Essa palavra vai ser considerada texto? Assim como uma placa na rua escrito pare, vai ser considerado texto ou não, né? Por exemplo, um papel. Estou na rua aqui e aí eu acho um papel escrito ouro no chão. É um papel. Aqui no caso é um post-it. Escrito a palavra ouro. Um post-it no qual está escrita a palavra ouro. É considerado texto? Sim ou não? Tem gente que no bate-papo aqui está falando, né? Uns falaram que primeiro sim, outros estão falando que não, acho que não. Então, eu tenho dois contextos, né? Já vim aqui para outro slide, já estraguei a situação. Eu tenho a placa de silêncio num hospital e tenho uma placa de silêncio numa biblioteca, num corredor de escola, porque tem escolas que no corredor tem uma placa escrita silêncio. Isso pode ser considerado texto? No primeiro sentido, é sim, tudo que é palavra é texto. Eu tenho certeza, eu aprendi isso. Vamos mudar um pouquinho esse conceito. A palavra pode ser considerada um texto quando ela é contextualizada, ou seja, inserida dentro de um contexto. Ou seja, contexto significa ter um texto contido. Se pegar a palavra assim, né? Nessa perspectiva, a primeira palavra, que é essa aqui, silêncio, ela tem todo um contexto. Porque é silêncio no recinto, porque aquele recinto traduz uma necessidade de tranquilidade para o paciente, para o médico, para se desenvolver melhor o trabalho. O silêncio numa placa dentro de uma biblioteca também é considerado texto, porque existe a necessidade, o silêncio para se apropriar melhor do estudo, né, para poder desenvolver melhor, não atrapalhar o outro. A biblioteca é o templo do estudo, então, para que ele ocorra, o silêncio vai contribuir. Aí eu tenho todo um contexto. Então, no primeiro exemplo, nós vamos ter, sim, um texto. No segundo, um papel, apenas um papel, eu não tenho um texto. Por quê? É um papel no chão descontextualizado. Lembrando, no papel só está escrito a palavra ou. Eu só tenho O-U-R-O. Eu não tenho um contexto, eu não tenho mais nada. Eu não tenho o porquê do ouro. Ouro o quê? Ouro como? Ouro para quem? Ouro de quem? Ouro de qualquer forma. Quando fica assim, sem sentido, eu não tenho um texto. Então, partindo dessa concepção, vamos começar a pensar assim: uma palavra pode ser considerada texto, a partir do momento que ela está contextualizada. Então, primeiro exemplo, né? Você foi visitar um amigo que está hospitalizado, pelos corredores você vê placas com a palavra silêncio. No segundo, você está andando por uma rua a pé e vê um papel jogado no chão, está escrita a palavra ouro. Então, eu tenho uma situação do 2, mas o papel, a palavra ouro, não está contextualizada, é simplesmente um papel no chão. A ideia de ser um papel tem mais significado que o que está escrito nele, ouro. O ouro vai ser um texto? Não. Não vai ser um texto, tá? Então, lembre-se desse conceito de texto. Agora, aqui, ouro está contextualizado. Porque quando a gente vê, né, ouro, a gente tem essa imagem aqui, lá pelo centro da cidade, né? Sempre tem essas pessoas com, a gente chama o marketing das ruas, né? Com essa placa escrito ouro. Ali a palavra ouro está contextualizada. Por quê? Porque tem um verbo auxiliando, né? Compro ouro, tem um telefone, tem uma informação, tem um endereço. Então aqui claramente eu tenho um texto. O ouro se encaixou em um contexto no qual nós vamos conseguir apropriar
a gente vai apropriar o quê? Elementos do texto. Quem, como, o que, para quê, onde. Aí aqui nós temos um contexto. Alguém falou, professora, todas as placas são textos. Sim, todas as placas são textos. Porque para ela fazer sentido, ela tem que estar contextualizada, né? E tem uma convenção social, né? É importante que um grupo de pessoas domine, né, aquelas palavras para que realmente faça sentido e vire realmente se transforme em um texto. Então, o que é um texto de maneira sintética? É uma sequência verbal, oral ou escrita que faça sentido para um determinado grupo de pessoas dentro de uma situação, tá? Eu preciso de uma situação. Por exemplo, se eu uso uma palavra de idioma diferente para duas pessoas, uma tem o domínio do idioma e a outra não, aquela palavra não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Ou seja, para aquele indivíduo, aquilo não é um texto, porque ele não tem domínio daquela palavra. Entende? Por exemplo, se ao invés de ouro tivesse escrito gold, não faria sentido para uma das pessoas, né? Então aí a questão do texto seria quebrada. Então é preciso que esse sentido seja o mesmo para um determinado grupo de pessoas. Por que nós falamos para um determinado grupo de pessoas? Porque a língua sofre uma série de... Alguns falam, professora, sofre uma série de mudanças. Sim, mas não vamos falar nem a questão da palavra mudanças. Vamos pegar a palavra variedades. A mudança é só um tipo dessas variedades. Então, como a língua passa por esse processo, nós vamos falar de variedades linguísticas. No nosso país, nem todo mundo fala da mesma maneira, né? Nós temos um português aí clássico que nos une, o português da gramática, mas mesmo dentro da gramática existem palavras que não são usadas para um determinado grupo de pessoas. Não significa que essa palavra não exista ou não esteja correta, porque ela não faz uso. Então, se não faz uso, não faz sentido. Um exemplo, esses dias na internet, uma pequena discussão, a gente fala, nossa, as pessoas estão discutindo isso, é porque não anda com muita coisa para fazer. Se o correto é falar vinagrete ou molho à campanha, né? Ai, vinagrete, é molho à campanha. Por quê? Eu tenho duas palavras que vão representar a mesma coisa, né? Aqui, pra gente que é do Centro-Oeste, é vinagrete, né? Mas se você for pro Sudeste, Rio de Janeiro, pro Sul, não é vinagrete, é molho à campanha, né? E por aí vai. Vocês conhecem outros exemplos de palavras que sofrem essas alterações. E palavras das mais simples, por exemplo, pão francês recebe outros nomes ao longo do Brasil, né? O que é laranjinha, até aqui dentro de Goiás, a laranjinha, ela sofre outros nomes, né? Eles chamam de cremosinho, geladinho, chupa-chupa, din-din. Em outros lugares do Brasil, sacolé, e por aí vai. Então, para fazer sentido, eu preciso, né, que essa palavra seja falada por um grupo de pessoas e seja entendida por esse grupo de pessoas. Então, a partir daí, uma palavra é um texto. Uma palavra é um universo. Por exemplo, uma palavra muito falada no ano passado, no início desse ano, né, que é sororidade. Tem muita gente que sororidade não faz sentido algum, não é nem considerado um texto. Por quê? Porque não consegue entender, não faz uso, não tem o poder, né, a concepção de entender o sentido daquela palavra, né? Essa sororidade, né, que é o sentimento, a empatia entre mulheres, né? Então, mulheres terem sororidade com outra. Sororidade é entre mulheres, tá?
Homens não têm sororidade, tá? Homens têm que ter respeito, tá? A sororidade é quase que um sentimento, viu, gente? De que as mulheres devem estar unidas a ponto de ter um sentimento de irmandade uma com a outra, né? Porque a gente às vezes pede tanto o respeito e entre as mulheres falta o respeito. Então, essa questão da sororidade, tá? Cuidado. Nessa questão do texto, vocês precisam ter cada vez mais um vocabulário inflado, tá? Você tem que crescer o seu vocabulário. Como é que eu aumento o meu vocabulário? É uma das perguntas que os alunos mais me fazem. Professora, como é que eu faço para escrever melhor? Uma palavra só faz sentido quando ela é usada. Nessa linha aqui, a palavra vai se transformar num texto para você a partir do momento que você começa a usá-la, ou seja, a situação, tá? Se você começa a usar a palavra vai ser internalizada, ela vai fazer sentido, ela vai fazer parte do seu texto diário, do seu texto usual, tá? Então, tomem esse processo para vocês. Quer melhorar o vocabulário? Professora, eu vi uma palavra que eu gostei muito. Essa palavra, vou dizer para você, é dessarte. Tem destarte e tem o dessarte. Gostei do dessarte, que eu quero usar muito na minha dissertação. Você sabe o significado? Não. Então procure o significado dessa palavra. Você já usou essa palavra? Porque qual que é o problema da dissertação? O maior problema da dissertação, galera. As palavras que vocês usam na dissertação, geralmente são palavras que vocês não usam no seu cotidiano, não usam no seu dia a dia. Trazê-las para o seu cotidiano. É às vezes começar a falar difícil? Não. É começar a falar o português corretamente num nível sofisticado. Não é falar difícil, tá? Nós vamos estudar redações 1000 aqui também. Vocês vão ver que as redações 1000 não são um bicho de sete cabeças. Que dá para compreender sim está escrito numa redação 1000, tá? A pessoa não foi prolixa. O que é ser prolixa? É o maior medo que particularmente eu tenho na minha vida. É usar um conjunto de palavras difíceis a ponto de não ser compreendido pela outra palavra, pela outra pessoa. Né? Que a função de um professor é ser compreendido. Às vezes a gente até faz uso do erro de português para que vocês nos compreendam melhor, ok? Às vezes a gente até faz essa brincadeira para vocês alcançarem melhor o que a gente quer dizer. Agora, falar de uma maneira que vocês não nos compreendam é complicado. Então, isso é ser prolixo, tá? Na redação, tem que tomar cuidado com isso também, tá? Com esse excesso, para não ser prolixo. Então, o texto. Sobre o texto, ele pode ter uma extensão variável. Uma palavra, uma frase, um conjunto maior de enunciados. Mas ele precisa obrigatoriamente de um contexto significativo para existir. Inclusive, no vestibular, uma das coisas que faz gerar o humor é uma quebra de expectativa, uma quebra de entendimento em relação ao texto. Geralmente é uma palavra que causa humor entre dois indivíduos, tá? Então, assim, o que eu tenho que tomar cuidado é na escolha lexical na hora de construir o meu texto. Por quê? Porque uma palavra pode ser um texto. Uma palavra só. Então, uma palavra mal usada também pode acabar com o seu texto. Tá? Pode tirar todo o sentido. E aí, né, nessa questão, né, vocês podem perder nota em até 3 competências. Né? Competências, para quem não lembra, para quem não sabe, são os critérios de avaliação do Enem. Em 3 competências, professora, sim, a competência número 1, a competência número 2 e a competência número 3. Talvez a competência número 4, dependendo do uso dessa palavra. Professora, como assim perder nota? Perder uns 20 pontos, não tirar, né, a nota máxima, porque uma palavra usada errada tem um peso muito grande. E qual é o problema? O maior problema de se usar uma palavra errada. Pior do que usar uma palavra errada. Alguém sabe o que é pior do que usar uma palavra errada numa redação do Enem? Alguém no bate-papo? Meus auxiliares que nunca me deixam sozinho. Eu fico muito feliz. Um brinde com água a vocês.
Pior do que usar uma palavra errada é repetir essa palavra errada na sua redação. O uso da palavra errada. Pior que isso é usar várias vezes. E eu vou dizer para vocês, geralmente quem usa uma palavra errada, usa várias vezes. Porque aí pega uma palavra assim, que gostou de ouvir, que é bonita, que tem um peso, e coloca. Ou então pega uma palavra muito simples e escreve errado. Vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Uma das palavras que as pessoas mais erram ao escrever, perdão, é a palavra família. Família. Família, né? Eu falo fã, mas é família. É a palavra que as pessoas mais erram ao escrever. Juro para vocês, o que tem o show do LH, familiar, não tem o milho, tem a milhar. Ou não acentuar uma palavra. Acentuar a palavra família é uma coisa assim que é difícil você ver alguém acentuando a palavra família. Você vai falar, nossa, professor, sério? Sim. Outra palavra, índio. As pessoas não sabem escrever a palavra índio. Alguém escreveu aqui, fugir ao tema. Fugir ao tema é péssimo. Fugir ao tema é zero. Só que eu estou falando no contexto assim da gramática. Pior que você escrever errado é você ficar repetindo aquela palavra errada, tá? É muita competência número 1. Competência número 1 vai avaliar o seu nível de uso da língua portuguesa, tá? Outra palavra, a palavra índio. Algumas pessoas acham, nossa, professora, que pequeno isso, índio. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma palavra que não é acentuada, ela é escrita errada, tá? Para vocês, não acentuar uma palavra é um desvio pequeno. Só não acentuei. Para um corretor, é um erro muito grave não acentuar uma palavra. E a repetição de uma palavra não acentuada vai tirar a sua nota. Mas se acontecer o caso de um corretor de outro estado interpretar uma palavra de outra forma, por causa da diferença linguística do país. Lembrando, variedades linguísticas, na prova, né, fala em norma padrão, tá? Se você for ver, escrever um texto, norma padrão. Norma padrão o quê? Respeitando a gramática. Se eu falo respeitando a gramática, norma padrão, eu vou falar da língua portuguesa menos tomada pelas variedades, porque nem toda variedade é do dicionário, tá? Eu preciso de palavras dicionarizadas, tá? E aí, como é dissertação, na dissertação essas variedades não entram. Muito difícil. A não ser que o próprio tema da redação seja variedade linguística, que inclusive é uma proposta que a gente fala que poderia cair sim, tá? Poderia cair sim no Enem, tá? Essa questão das variedades linguísticas, como tema da redação. Então, às vezes, na hora de exemplificar, você pode pôr essa palavra. Professor, eu estou em dúvida se a minha palavra é uma variedade linguística que não é muito comum, se é dicionarizada ou não. Se eu tiver com dúvida, você coloca aspas, tá? É igual gíria. Eu não posso fazer uso de gíria numa dissertação. Agora, num texto, numa narrativa, né, numa carta, se for uma carta pessoal, eu posso sim fazer uso dessas variedades, tá? Mas na dissertação, o texto você tem que procurar aquele português mais tradicional, aquele português mais próximo da gramática. E aí tomem cuidado com essas repetições. Não só a repetição da palavra errada, mas a repetição de palavras. Alguns pecam muito, 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 muito ao repetir palavras no texto, tá? Eu espero estar conseguindo responder as dúvidas de vocês. Se vocês mandam uma pergunta aqui no bate-papo e eu não consigo responder, professora, ainda não entendi, me dá outro exemplo, me dê outro exemplo, me dê outro exemplo, a gente vai até conseguir, tá? Eu vou sempre, eu tô respondendo algumas perguntas do bate-papo, tá, gente? Não avisei que eu estava vendo o bate-papo, mas eu estou respondendo e eu amo quando vocês perguntam. Aqui nós temos um texto, agora, que todo aluno de ensino médio tem que ter passado por esse texto. Todo aluno de ensino médio,
tá? Alguns já devem talvez ter estudado até no ensino fundamental. Se estudar no ensino fundamental, que ótimo também, tá? E, assim, é uma construção textual bem peculiar, né? O título do texto é Circuito Fechado, o autor é Ricardo Ramos, autor moderno. Então, ele pode brincar, ele pode reinventar, ele pode fragmentar, juntar o texto de outra maneira. Aqui estamos falando, né, de literatura, então existe a questão da licença poética para se escrever, né, de formas diferentes, da forma como a pessoa sentir a vontade de expressar um desejo, uma visão sobre as coisas. A aula está acabando, mas eu queria dar uma dica para vocês. Sempre quando você tiver um estranhamento ao texto, você bater o olho, é questão de interpretação de texto. Você bate o olho no texto e você tem um incômodo na hora de entender, de tornar inteligível para você, leia o título. Leia o título uma vez, duas vezes. Tente fazer uma imagem dentro da sua cabeça do título. Aqui nós estamos falando de circuito fechado, tá? Circuito fechado. Então, pegando as duas palavras do título. O circuito é um caminho, né? É um caminho a ser feito. Estou falando de maneira mais simplificada possível, a questão do circuito. É um caminho a ser feito, né? Fechado. Então, tem um caminho que ele está contido nele mesmo, entende? O circuito tem a ver, né, com a questão daquilo que se repete, porque já foi traçado, já foi pré-determinado. E ele está fechado, ou seja, ele vai tornar a estar da mesma maneira, passar pelo mesmo caminho. Então, ao entender isso, nós vamos compreender claramente esse texto. O texto é dessa maneira que está aqui, tá? Nós temos essa primeira